Martelo batido e o Flamengo decidiu, e após rumores sobre renovação de contrato com a Arrascaeta, a prioridade passa a ser renovação com Varela. E o Mengão divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Cruzeiro. Tem um desfalque muito importante. Gonzalo Plata está fora da partida. Alcaraz inicia mais um jogo como titular e o Flamengo se aproxima de receber valor milionário nesse vídeo. Eu quero falar sobre esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. O Flamengo já chegou em Minas Gerais, enfrenta o Cruzeiro amanhã às 6h30 da tarde. Lembrando que o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro e só precisa vencer para continuar se mantendo na liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, entre a lista de relacionados a gente tem aí algumas novidades e alguns desfalques. Entre as novidades a gente tem o retorno do Alexandro, que está totalmente recuperado do edema muscular, viajou com o Flamengo, está lá em Belo Horizonte e vai estar à disposição do técnico Felipe Luiz. Além disso, Arrascaeta, Pedro, Rossi, De La Cruz retornaram após terem sido poupados no jogo contra o Botafogo da Paraíba na quinta-feira pela Copa do Brasil. Eu quero falar sobre essa ausência do Gonzalo Plata. Por quê? Vamos lá. O Gonzalo Plata, ele veio de uma recuperação e ele começou titular no jogo contra o Botafogo da Paraíba. Ele foi sair aos 33 minutos do segundo tempo. E aí você pega, né, desconta ali pro final da partida. Apenas 12 minutos impediram que o Gonzalo Plata jogasse o tempo todo contra o Botafogo da Paraíba, num gramado que o Danilo reclamou, que era um gramado alto. A logística foi um pouco ruim, né, que o Flamengo chegou 1h da manhã, não teve tanto tempo para descansar, aquela coisa toda. E o Gonzalo Plata jogou como titular. Então, ou ele não estava 100% para jogar como titular naquela partida, ou ele está com algum problema um pouco mais sério, porque após retornar, né, de um problema no joelho, de umas dores ali que tiraram ele do jogo na Libertadores, ele volta a se titular e aí no jogo seguinte ele já não está à disposição para o Flamengo? Então será que não forçaram demais ele nessa partida? Será que não foi precipitação da delegação do Flamengo, do comando técnico, de ter colocado ele como titular quando ele não tinha condições de ser titular? Aí cabe aqui apenas essa observação e a gente se perguntar o porquê que ele sentiu de novo após ter sido titular em boa parte da partida. Então, realmente é muito estranho. É um jogador que ele agrega muito dentro de campo. A gente sabe que o Gonzalo Plata tem uma característica semelhante à do Luiz Araújo de recomposição. Então, se ele perde uma bola, ou se a equipe perde a bola, ele volta com todas as forças para tentar recuperar. Ajuda na marcação, então é um jogador polivalente. Consegue jogar nas duas pontas, claro que jogando na ponta direita, ele é mais perigoso, assim como o Luiz Araújo também é muito perigoso jogando pelaquela ponta, mas ele pode fazer o papel ali de meia, já jogou como centroavante no Flamengo, então realmente um jogador polivalente que faz muita falta, tá? Então, tirando o Gonzalo Plata, tem o Matias Vina, que já está fora de muitas listas do Flamengo, então é um jogador que faz muita falta para o Flamengo. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora do Alcaraz, porque hoje o Alcaraz iniciou mais um jogo pelo Everton como titular. Nós sabemos que ele tem algumas metas em relação a jogos como titular. Se ele cumprir, o Everton é obrigado a comprar ele do Flamengo. E então, com mais essa partida como titular, o Flamengo se aproxima aí de receber então um valor milionário pela venda do Alcaraz. E segundo as informações do Coluna do Fla, falta apenas uma partida para o Flamengo então conseguir que o Everton faça essa compra de forma obrigatória. Segundo o Coluna do Fla, há uma cláusula no contrato de empréstimo em que o Alcaraz, atingido 6 jogos como titular, o Everton é obrigado a comprar ele do Flamengo. Então ele tem 5 jogos como titular, ainda há, se não me engano, 3 partidas lá na Premier League para encerrar o campeonato, e ele entrou hoje como titular, e, cara, de 3 jogos para ele começar uma partida, não é nada impossível, né? Nem assim uma coisa, meu Deus, não vai acontecer. Não é difícil, é um pouco improvável, mas não é impossível. E se isso acontecer, o Flamengo vai embolsar aí nada mais, nada menos que 20 milhões de euros, tá? Mais ou menos esse valor aí da tratativa de empréstimo, né, de compra obrigatória do Everton para o Flamengo. Lembrando que o Flamengo deixou claro para o Everton que se ele não querer comprar o Alcaraz, há outros times da Premier League que estão interessados no jogador. Então, de qualquer forma, parece que o Alcaraz não vai retornar para o Flamengo. Realmente, ele não vai se encaixar no estilo de jogo do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz já disse que é um bom jogador, mas não se encaixa naquilo que ele quer para o time. Então, realmente não tem espaço para ele no Flamengo, não que ele não seja um bom jogador,
Pelo contrário, se ele se destaca numa Premier League, consegue fazer gols, dar assistência, é porque ele é um bom jogador. Nenhum Pereba consegue se destacar na Premier League. Então, pro Felipe Luiz, né, no estilo dele no Flamengo, o Alcaraz não tem espaço. Então, se não ficar no Everton, ele não vai voltar para o Flamengo. É muito improvável que isso aconteça. Então, o mais certo é, se o Everton não querer, o Flamengo vai vender para outro clube. Mas para o Flamengo, o Alcaraz não vai retornar. Vamos falando agora de Arrascaeta, porque saiu a informação hoje do Vene Casagrande que os empresários do Arrascaeta conversaram com o José Boto para falar a respeito da renovação de contrato dele. E aí o José Boto foi bem claro com os empresários do Arrascaeta, dizendo que esse assunto é um assunto importante, que ele vai conversar a respeito, mas não agora. É um assunto para começar mais para frente. A prioridade, inclusive, do Flamengo nesse momento é a renovação de contrato do Varela, que só tem vínculo com o Flamengo até o fim desse ano. E a gente sabe que o Varela tem sido uma peça importante para o Flamengo. Quando o Wesley não está, ele atua, né, é o titular absoluto quando o Wesley não está pela lateral direita, e também consegue quebrar o galho ali na lateral esquerda. Então ele consegue jogar nas duas pontas, ajudando o Felipe Luiz. Então é um jogador que o Felipe Luiz gosta, que o Felipe Luiz já comprou a briga, né, entre aspas, que não tem briga nenhuma, para a renovação de contrato dele. Então, primeiro, aqueles que estão com um vínculo mais perto para vencer, que nesse caso é o Varela, e depois pensar nesses jogadores que têm um contrato maior com o Flamengo, como é o caso, por exemplo, do Pedro, como é o caso do Arrascaeta. Vai lembrar também que o Matheus Cunha e o zagueiro Cleiton encerram seus contratos nesse final de ano. Matheus Cunha, talvez, eu acho, tá? É minha opinião. O Flamengo vai se sentar com ele para conversar, quem sabe estender o vínculo por mais um ano, com metas, aquela coisa toda. Mas o Cleito, a informação também do Vene Casagrande, ele não vai ficar. Tá? O Flamengo não vai conversar com ele e ele só vai ficar no Flamengo até dezembro e provavelmente nenhum time vai querer fazer uma oferta no meio da temporada, no meio do ano, porque vai ter ele de graça, assinar um pré-contrato ali depois da metade do ano e levar ele de graça e além disso o jogador também ganhando aí luvas pela questão do contrato. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar agora desse número muito bom, porque crias da base participam de 25% dos gols do Flamengo em 2025. Isso mesmo, 25% de todos os gols que o Flamengo fez tiveram participação aí direta de crias da base do Flamengo. O Wallace Yankee, como a gente falou no vídeo, eu acho que uns 2 vídeos atrás, ele não está se destacando mais nos treinos e perdeu espaço, mas ele, tá, centroavante do Sub-20, ainda está liderando esse ranking com 6 participações diretas em gols. Wallace do Sub-20, 4 gols e 2 assistências. Wesley, cria integrado ao profissional, 2 gols e 1 assistência. Guilherme do Sub-20, 1 gol e 2 assistências. Matheus Gonçalves, que é cria integrado ao profissional, 2 gols. Felipe Tereza do Sub-20, 1 gol e 1 assistência. Joshua do Sub-20, 1 gol, que foi o gol da vitória contra o Botafogo da Paraíba. E Daniel Salles do Sub-20 com 1 assistência. Isso mostra a força do elenco do Flamengo, que aos poucos vai dando oportunidade para essa garotada que merece, né, não à toa. Foi muito comemorado aquele gol do Joshua pelo Felipe Luiz, que disse que lá no Sub-20 ele era o camisa 10 do Felipe Luiz. Eu acho que é Sub-20, tá? Se for Sub-17 vocês me corrigem, mas acho que é Sub-20. Então, a garotada com muita moral com o Felipe Luiz e aqueles que se destacam nos treinos vão ter oportunidade. O Felipe Luiz nisso daí é muito justo, cara. Quem tá merecendo vai ter chance. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like. Valeu, nação. Até a próxima.